Boa noite a todos. Fechando com chave de ouro o mês internacional das comemorações das mulheres, como se todos os dias do ano não fossem nossos, não é, meninas? Aqui eu coloquei o Clube Bem-Sucedidas, que eu lidero para Santa Catarina, um clube que nasceu no Paraná. E nesse clube nós falamos muito em produtividade. Então, eu agradeço muito esse convite para estar aqui falando para vocês. Estou usando esse notebook, a minha câmera não é 100%, mas como eu deixei um material para compartilhar nele, então eu vou usar por aqui, tá bom? Tudo bem com vocês? O livro que a Sheila falou é este, O Tempo de Parar, Tempo de Agir. Esse livro nasceu durante o isolamento social em 2020 e tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é produtividade, porque é o tempo de agir. Sempre é tempo de agir, sempre é tempo de começar algo ou dar continuidade. Eu vou compartilhar uma tela com a gente, eu tenho 35 minutos. Essa é uma palestra de 1h30, então eu compilei assim, o máximo que eu pude para falarmos mais sobre produtividade durante essa noite, nesse pouco tempo que nós temos aqui, mas é suficiente. Responde rápido para mim ou aí dentro da sua cabeça, de 0 a 10, o quanto realmente você é uma pessoa produtiva. Agora eu vou compartilhar essa tela enquanto você pensa sobre produtividade. Está compartilhando? Não. Só um minuto. Ainda não está aparecendo para a gente, Sueli, mas você já está de co-anfitriã, tá? Consegue compartilhar. Consigo compartilhar. Assim, produtividade tem tudo a ver com o tempo que nós usamos no pessoal e no profissional. Eu começo dizendo isso. E essa pergunta do coach de 0 a 10, que traz uma reflexão e é uma provocação para saber o quanto a gente é produtivo, o quanto nós aproveitamos o tempo que a gente tem, não é? E para produzir, porque hoje são tantas e tantas distrações durante o dia, durante o tempo de trabalho, é o WhatsApp, são assuntos que de repente não são relevantes naquele momento, atender o chamado de alguém. Hoje eu trabalho pela internet, o Instagram hoje é uma ferramenta de trabalho, ele não é pessoal, e eu acredito que para muitos também não seja. Assim como outras redes sociais, ou LinkedIn, ou Facebook, mas assim, ó, gente, o WhatsApp, com tantas informações que estão chegando, como manter o nosso foco em produtividade com tantas distrações chegando, é ou não é? E ainda não deu certo aqui compartilhar a minha tela, por quê? Como que eu posso... Gente, esse material é tão interessante para a gente ver, falarmos e vermos enquanto isso, compartilhar tela. Mas não vai. Está falando alguma coisa sobre propriedades do documento? Alguém pode me dizer alguma coisa sobre isso? Sueli, você pode deixar o arquivo principal aberto na tua tela enquanto você está no Zoom e apertar o teclado do seu notebook, Alt Tab, alternando. Aí, depois que você der um Alt Tab, você compartilha a tela. Tenta fazer isso. Não sei se eu fui... Alt Tab. Uhum. Aí vai aparecer a apresentação. Apresentação, compartilhar tela. Mas não vai. Então, agora vai no Zoom. Se você deixar a tela aberta, volta para o Zoom agora e vai no compartilhar tela agora, para você achar o arquivo. Full screen, compartilhar tela. Aí vai aparecer uma telinha com o... Não sei se é PowerPoint que você está usando ou se é o PDF. PowerPoint. Aí você procura um PowerPoint. Quando você clicar no botão compartilhar tela, vai aparecer algumas telinhas pequenininhas e você procura o arquivo que você está aberto aí.
Nossa, eu já fiz isso tantas vezes, mas ele não está dando certo. São várias telinhas, vê se você não encontra aí, daí você tem que ver onde que está o PowerPoint, qual delas. Está no quadrinho branco ou... Ai, que dó. Stop record. Não, pera. Não, não vai. Vamos do início de novo, Giba. Alt. Se você não quer mandar o arquivo, não sei se ele é muito pesado, você manda, eu tento compartilhar do meu aqui. Ah, perfeito. Pode ser, não, é super tranquilo. Ele está na nuvem ou o arquivo é Já te fechado? envio. É fechado. Tá, tenta colocar ele aqui no chat, não sei se vem para cá. E aí eu abro aqui. No chat. Perfeito. Aqui, compartilhar. Foi. Está como apresentação o assunto. Tá, ainda não chegou aqui. Está pedindo assim, ó, sistema por efeito de qualidade. Eu já compartilhei ele, inclusive, não entendi. Ai, que dó. O que eu posso fazer? Quer tentar mandar aqui no meu WhatsApp, Sueli? Vê se você consegue aqui, que daí eu tento mandar para o Wagner ou para alguém para compartilhar para você. Já faço isso. Gil tem o videozinho na agulha aí, Gil, para soltar até ela conseguir resolver ali, perfeito. no minuto do patrocinador? Boa ideia. Mando para a Sheila. Sheila, anexar. Pode mandar, amor, tô aqui. Tá indo. Nós vamos assistir o vídeo antes, então? Vai tentar, Gil, compartilhar? Clientes está desorganizada? Quer obter mais agilidade para agendar seus compromissos? Seus problemas acabaram. Conheça agora mesmo a Hit Service, uma plataforma completa que ajuda você a gerenciar seus compromissos e simplificar suas vendas. Você receberá um link para a divulgação dos seus serviços e os clientes podem agendar online a qualquer momento. Além de manter sua agenda organizada, os seus funcionários também estarão cientes dos horários através da dashboard personalizada. A Hit Service envia lembretes automáticos via e-mail e SMS para confirmar o comparecimento. Isso não apenas ajuda seus clientes existentes, mas também traz novos clientes. Oferece pagamento online como cartão de crédito e Pix, recebendo antes mesmo pelos serviços e evitando cancelamentos. Com a plataforma de agendamentos, você pode acessar o calendário de compromissos e acompanhar as estatísticas. É tão flexível que funciona para qualquer tipo de empresa de serviço e profissionais autônomos. Organize seus compromissos e observe suas vendas crescerem. iHit, tudo em link com você. Obrigada, Gil. Obrigada a você. Já compartilhei com você ali, tá, Wagner, o material da Sueli. Isso, aí você... Foram 3 anexos, provavelmente, compartilhe só a apresentação produtividade. Ah, perfeito. Gratidão.
Nós começamos assim, com o de 0 a 10, quanto você realmente é ou pensa ser uma pessoa produtiva. Que produtividade tem a ver com o tempo que nós levamos produzindo algo. O quanto nós focamos em produzir aquilo naquele momento. Quando eu tiro as prioridades, as urgências e uso o meu tempo para produzir com foco ativo, naquela comunicação ativa e focada. O quanto a gente consegue manter essa produtividade. Agora eu consigo ter acesso à segunda tela? Assim. Saber primeiro o que é a produtividade. A qualidade daquilo que é produtivo é óbvio. Então, refere-se à qualidade e à quantidade que eu utilizo. Mas o que exatamente isso significa, Sueli? Das tarefas e atividades que eu desempenho no trabalho e vale também para a nossa vida pessoal. É o quanto nós deixamos esses ruídos chegarem no dia a dia e tirar o nosso foco dessa produção. Quanto a gente desempenha com qualidade. E aí eu tiro as urgências, as emergências, o que é importante, o que é prioridade, aquilo que a gente coloca no nosso dia a dia. E destinar um tempo para realizar essa tarefa, essa é a parte mais importante. Determinar um tempo de iniciar e terminar aquela atividade que a gente colocou. Como prioridade no nosso dia a dia. Quem utiliza a agenda escrita como eu consigo colocar das 9 às 10, das 9 às 9h15, das 10 às 10h15. Parece tão óbvio, mas assim, no dia a dia, nessa ânsia que a gente tem de produzir mais e mais e mais, é que a gente vai deixando esses ruídos atrapalharem a nossa produtividade do dia a dia, é ou não é? Então, tem uma organização, tem um planejamento, tem a estratégia, e eu falo sempre sobre o profissional dentro da empresa. Eu separei aqui 3. Sabemos que são mais, tem pelo menos 8 estilos de profissional, tipos de profissionais, e a análise comportamental, eu sou analista comportamental, então eu me baseio muito na análise comportamental do profissional para saber quais os pontos que podem ser mais atrativos, quais os pontos que eu posso fortalecer, incentivar e esses pontos de melhoria, ou aqueles que você já é de natureza, né? Já de natureza é o teu forte. Dentro da empresa, eu trato profissional em 3 esferas. O primeiro é o profissional multitarefa, aquele que assume todas as responsabilidades, todas as tarefas, está sempre disponível para mais uma. O profissional que está com a agenda lotada, a gente não diz assim, você quer algo realmente feito e rapidamente, passa para aquele profissional que está com a agenda cheia, aquele profissional que tem mais atividades. Por quê? Porque esse é um profissional que tem a tendência de entregar no prazo, é proativo, traz soluções. Quem você conhece assim dentro da sua organização, dentro da sua empresa ou na sua família, dentro da sua casa? É o multitarefa. Com ele não tem tempo ruim. O zona de conforto, aquele que espera o tempo certo, que aguarda as ordens chegarem, aquele profissional colaborador, profissional liberal, ou até um diretor de empresa, um supervisor, que ele está sempre ocupado, não dá conta dos prazos, chega atrasado por conta do quê? Do trânsito, do despertador, do tempo. Esse profissional zona de conforto, ele deixa os fatores externos interferirem na sua vida e na sua produtividade. O fator externo tem poder sobre a sua vida. Tem alguém assim na sua organização? Na sua vida? Ou em algum momento da nossa própria produtividade, quando nós nos colocamos na zona de conforto? Parece-me que a zona de conforto é algo confortável, algo bom de se estar,
porque parece que tudo está no seu lugar quando nós falamos em zona de conforto. Aí você recebe aquela informação, aquela provocação, saia da zona de conforto, da zona de conforto e tente algo novo, busque algo novo. Esse é o profissional que está aguardando esse chamado. E eu tenho o planejador, também conhecido como arranjador. Por isso que esse profissional, ele prefere o pensamento de suporte, expressivo, emocional, é o melhor jogador da equipe, trabalha em parceria com os colegas. Tem um persuasivo assim na sua equipe? Ele tem o toque pessoal em tudo que ele faz. Parece que quando foi feito, você tem certeza que foi aquela pessoa que fez. Ele é um comunicador, facilita as reuniões, os projetos, está engajado com a equipe, com a empresa, com as novas diretrizes, com os novos decretos, está sempre pronto para planejar e dar o próximo passo. Ele é o arranjador, ele é o planejador. Por isso que ele está muitas vezes em evidência nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa. Esse é o profissional persuasivo também. Por quê? Porque ele diz, gente, vamos fazer? É o profissional que pode ter uma meta em conjunto. Eu já trabalhei como líder de equipe e eu tinha um persuasivo nesse grupo. Sempre que vinha uma meta, ele dizia, gente, vamos fazer juntos? Tem a meta pessoal, mas tem a meta da equipe. Vamos fazer juntos? Vamos dar um gás aqui esta semana e vamos aumentar a nossa produtividade? Esse é o planejador, arranjador persuasivo da sua empresa. Essa parte dos 3 de produtividade pode pular, que eu retirei por causa do tempo que a gente vai ter, e vamos falar dos estilos de produtividade. Muito interessante. Eu escolhi para nós a coach e escritora Carson Tate, para nós falarmos sobre um artigo que ela escreveu no 99U, e ela explicou que não há um jeito certo e nem definitivo para explorar ou melhorar a produtividade das pessoas. Será que a gente concorda com isso? Não tem como melhorar a produtividade? Será que tem como a gente dar um gás e pegar esse profissional de um estilo e transformar ele em outro estilo e melhorar essa produtividade, esse tempo? Através do quê? De ferramentas, de métrica, de aperfeiçoamento? Será que tem como? Para quem é CDF como eu, que eu anoto tudo, sempre que eu vou a uma palestra ou que vem um assunto novo, algo que eu possa agregar dentro do meu dia a dia, da minha produção, do meu trabalho, ou até dentro da minha casa, eu sou aquele profissional que fica anotando e que imediatamente parto para agir e coloco em ação. Será que tem mais alguém assim como eu aqui nesse grupo? Ou nós podemos compartilhar depois esse nosso material? Eu disponibilizo, pode compartilhar com o grupo, que eu acho bem interessante falarmos sobre esses 4 estilos de produtividade. Por isso que eu fui imediatamente direto ao assunto, sem mais delongas, sem mais apresentações. Por quê? Porque é um estilo de produtividade, é um estilo de estar aqui e enfrentar, assim, algumas impermanência das coisas, como naquele momento de compartilhar a tela não deu certo, você busca uma outra opção. Esse é o profissional proativo, mas ele pode ser melhorado também. Como? O priorizador, que é o pensamento lógico, analítico, toma decisões baseado em fatos, analisa os dados. É o profissional que trabalha com o quê? Com gráficos, com estatísticas, aquele profissional que, para tomar uma decisão, ele vai verificar todos os fatos, tudo que já aconteceu dentro da empresa, os prós, os contras, as probabilidades. Esse estilo de produtividade é o priorizador. Por quê? Porque ele prioriza a métrica, a ferramenta, o analítico. O segundo estilo de produtividade é o arranjador. Por que ele é o segundo? E tem uma borboleta aqui. Porque ele é o pensamento de suporte.
ele é o expressivo, o emocional, o estilo de produtividade que facilita a interação entre a equipe. Ele é o comunicador, ele conta história. Storytelling, que nós tanto ouvimos nas redes sociais de hoje. A persuasão e as ideias, ele é mais preocupado com os colegas. Será que tá bom para todo mundo? Será que vai dar certo assim? Será que a gente precisa colaborar mais um com o outro? Será que a gente pode trazer um outro tipo de métrica para a gente continuar seguindo, bater nossas metas? Sempre lembrando que a meta é piso e nunca teto, que eu posso melhorar. Será que esse profissional arranjador, ele está dentro de cada um de nós? E qual profissional que nós conhecemos que é mais ou menos assim? Eu tenho o planejador também. O planejador que é organizado, sequencial, detalhado, focado na ação e na praticidade. Gente, para que tantos gráficos? Vamos adiante. Por que a gente está olhando essa métrica toda? Por que nós estamos olhando esse analítico se nós sabemos o que deu certo? Esse é o planejador. Ele vai na organização e na ação. E aí tem o visualizador. Eu coloquei uma pilha de livros aqui para identificar o visualizador, que ele é um catalisador de mudanças, visualiza o futuro, traz oportunidades, ideias e conceitos novos. Quem nós conhecemos que é assim na nossa equipe? Ou nós mesmos? Eu coloco um detalhe, que nos 4 tipos e estilos de produtividade, existe um ponto a melhoria e existe os pontos a serem mais enfatizados. Tem uma dualidade do ser humano que é nós termos um pouco de cada um deles. Esse é o profissional ideal, é a produtividade ideal. Quando eu tenho um pouquinho de priorizador, que eu tomo as decisões baseadas em gráficos, em pensamento lógico, um arranjador que pensa na equipe, um planejador que parte para a ação e um visualizador que traz um conceito novo. Olha que legal, se nós pudermos ter um pouquinho de cada um deles. Lembrando que nunca somos um só tipo, eu jamais vou ser 100% arranjador. Eu vou ser, no máximo, 30% arranjador. E os outros, o visualizador, planejador e um pouco do priorizador também está dentro de um profissional. Cada estilo se sobressai. Eu tenho um pouco mais uma tendência a ser um arranjador, uma tendência a ser um visualizador. Mas existe um pouco de cada um, um percentual de cada um deles dentro de mim, segundo a Carson Tate. E ela é coaching, ela é coach de profissionais, de executivos. Então, ela ouve, faz perguntas e ouve. Esse é o ideal, de nós termos um pouquinho de cada um deles conosco. Tem tempo ainda? Airite, Sheila. Foram 4. Tem sim, meu amor, pode seguir. Pode seguir? Então, essa ideia da dualidade do profissional, do ser humano, que é quando eu tenho um percentual de cada um deles que se completam. Quando eu trago um arranjador para dentro da minha equipe, e ele se preocupa com o restante da equipe, com o resultado que vai ter, que vai provocar na equipe, e persuadir com ideias, mas também contando histórias que trazem resultados, um visualizador pode trazer esse conceito novo e, junto com o arranjador, ele dar um up na minha equipe em ideias novas, em projetos novos, em planilhas novas. Trazer oportunidades. Parece que eu ouvi hoje sobre oportunidades aqui no início, falando que a gente pode trazer mais pessoas para esse grupo. Então, entra aqui. Quem vai trazer esse conceito novo é o visualizador para dentro da nossa empresa. Ele que traz as ideias novas, os projetos novos. Mas sem um priorizador, um estilo de produtividade priorizadora, talvez, se fizer sentido para vocês o que eu estou dizendo sobre o priorizador, talvez a gente
Precise dessa métrica, desse resultado, desse gráfico, para saber o que já deu certo numa organização com esse perfil de produtividade, de profissionais, de produto, de segmento. Agora, cada um de nós tem um pouquinho de cada um deles. Dá para voltar um pouquinho na segunda tela? Eu quero falar um pouquinho mais sobre produtividade. O que é a produtividade, que é o assunto que nós estamos falando aqui. Eu gostei demais, assim, dessa parte onde o desempenho do pessoal e o profissional. Por quê? Quando nós entramos no isolamento social em 2020, eu tive a oportunidade, antes de apresentar a capa do livro aqui, nós falamos sobre tempo de parar e tempo de agir. Será que é um tempo de parar ainda? Não mais. Será que é tempo de agir? Será que quem parou um pouco no tempo para cuidar da vida pessoal e deixar o profissional de lado? Quando as empresas fecharam e a gente teve que montar, como eu, um escritório em casa e seguir trabalhando, quanto de produtividade nós conseguimos ter nesse período? Eu assisti lives, fiz reuniões, treinamentos com mães com criança no colo, com pais, uma criança chamando do lado. Quem de nós não passou por isso, é ou não é? E o foco na produção, quanto a gente conseguiu manter a produtividade nesse momento. Quanto é importante também a inteligência emocional nesse momento. Ela não está aqui, mas eu lembro que nós precisamos ter, sim, um fato muito relevante na hora em que nós falarmos de produtividade, que é o nosso estado mental, para aquele momento dentro da empresa, para aquele momento da reunião, como nós estamos reunidos agora. Esta semana eu participei de um programa, de um quadro na TV, na Record News, que eu participo no programa às quintas-feiras, e a gente fez uma meditação no ar. 3 minutos de meditação, que é para trazer o tempo presente, praticar a escuta. Isso também é importante, sobre produzir, tudo é sobre produzir. Eu quero dizer com isso que a qualidade de ser produtivo tem a ver com o meu estado mental, com o momento em que eu estou realmente focada e ativa naquele momento. Agora eu estou 100% aqui com vocês. Eu estou dando assim o meu melhor, falando sobre produtividade. Estou realmente 100% aqui, dando o meu melhor, trazendo o que é de melhor produtivo, de qualidade, quantidade de conteúdo que precisou ser reduzido em 5, 4 telas, para a gente falar sobre isso. Então, o que realmente significa a produtividade no nosso dia a dia, ser produtivo, o que é relevante e quanto a gente desempenha isso, quem realmente. Por isso, a primeira pergunta, de 0 a 10. Agora, depois de ter ouvido todo esse conteúdo e ter sido provocado a pensar sobre a produtividade, sobre o quanto nós estamos prontos no tempo presente, de 0 a 10, o quanto você é realmente uma pessoa produtiva em cada momento, em cada tarefa que a gente desempenha. Eu fiz um exercício hoje colocando quanto tempo eu destinei das minhas 24 horas do dia, quanto tempo eu destinei para o meu pessoal, para minha casa, para minha filha, para o meu trabalho, para os meus clientes e para produzir um conteúdo novo. Quanto tempo eu destinei para planejar e trazer um conceito novo dentro da minha realidade de trabalho do dia a dia. E esse é um exercício bem interessante para nós fazermos. Eu deixo aqui ele como uma sugestão. Se faz sentido para você aí, eu verdadeiramente gostaria de fazer esse exercício e nós conversarmos sobre isso mais tarde, em algum outro momento voltar aqui. Quantas horas, quanto tempo nós destinamos para cada um dos eventos durante o dia? Quanto tempo pessoal? Quanto tempo a gente destina para o filho, para a empresa, para o cliente? Sabe? É muito interessante fazer esse exercício, porque aqui a gente vai ver, quem sabe, ó, destinei 8 horas para o meu trabalho, poderia ter destinado 10, mas quem sabe eu poderia ter feito em 6, se eu não tivesse deixado os fatores externos provocarem a minha distração?
Essa é uma pergunta interessante. Muitas vezes eu fiz ela quando me distraí, principalmente agora nos últimos 2 anos, porque são muitas informações, muito conhecimento. Muito conhecimento. Gente, numa palestra, 7% é conteúdo. Os outros 93% estão divididos em emoções, ações, presença, tudo aquilo que a gente pode provocar como palestrante no público que está ali. Isso vale para uma aula, vale para um treinamento, para palestra, vale para esse momento que nós temos aqui. O quanto esse conteúdo foi relevante, quanto por cento foi relevante? E quanto por cento foi emoção, foi participação, foi ação. Eu vi gente pegando caneta e anotando. O quanto a gente interagiu, assim, no momento em que um profissional procurou a ajuda do outro, compartilhando tela, manda para mim, o quanto teve de proatividade. Isso tudo é sobre produtividade. Muito interessante. E eu agradeço por ter todos ficado até o final e me ouvido. Eu vou deixar um tempo para perguntas. Isso aí, pessoal, está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta para Sueli. Foi colocado algumas coisas aqui no chat, Sueli, não sei se você conseguiu ver. Olha. Foi falado aqui que é uma bela reflexão, né? A pessoa se vê mega ocupada e pouco produtiva. Bem difícil conciliar o papel de profissional, mãe... Opa, sumiu aqui para mim. Vou voltar. Esposa doméstica, trabalho de casa, é muito desafiador. Acho que foi a Cláudia, né? A Cláudia que fez a pergunta aqui. Sim, uma pergunta super interessante, muito atual e perfeita para o mês de março. Qual de nós já não teve esse momento de dividir o nosso tempo com filho, com esposo, com esposa, com companheiro, companheira, com família, com mãe? Agora, durante a pandemia, eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Ela não enxerga bem, morava sozinha, eu trouxe ela comigo. Gente, você se divide em todos os papéis. E o profissional, quantas horas sobra, né? Vamos dizer assim, se eu tiver um olhar de mãe, de dona de casa, de esposa, conciliando esse papel de casa, aí vai sobrar o tempo do trabalho. Se eu viro esse olhar, eu profissional, eu na empresa, eu geradora, eu gestora, eu supervisora, lá do meu negócio, quanto tempo resta para a minha família? Se é que é essa visão e esses 2 pesos e 2 medidas. Ou como é que a gente pode conciliar isso tudo? Porque são todos papéis que a gente desempenha. E tira todos esses papéis da gente, vai restar para a gente uma... entrou um WhatsApp web aqui para mim. Está compartilhando até... Tá. Perdão, fui eu, perdão. Pensei que era para ler algo aqui, tá. Gente, então assim, esse é o meu Instagram, a Sheila colocou aqui, @Sueli, com 2 Is, Campagnolo. Vocês também podem me ver, sabe onde? No programa Vera Toledo, tem um quadro chamado Lidere Sua Própria História, dentro do programa, às quintas-feiras, 13 horas. E a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, e muito alto. E essa pergunta veio para o autodesenvolvimento, autoliderança, né? Porque antes de liderar a minha equipe, eu preciso liderar a minha agenda, o meu dia a dia, a minha disponibilidade, a minha produtividade. Isso tá certo? E é muito desafiador mesmo. E parabéns para quem consegue com maestria isso tudo durante o ano todo. Oi, Sueli, aqui é o Giba, tudo bem? Oi, Giba, estou te vendo aqui. Que Giba e Mara. bacana. Eu sou o Giba da Mara, da Henrique, Opa. o Giba da Mara. Nós estamos no interior de São Paulo, na cidadezinha chamada Sertãozinho, nós estamos aqui na roça, perto de Ribeirão Preto. Parabéns pela sua apresentação, muito bacana, muito esclarecedora. Eu sou
apaixonado pela palavra produtividade, né? Porque eu tenho uma empresa também com muitos funcionários e faz muito sentido tudo que você está dizendo. Porque, no meu caso, como eu sou um velhinho meio acelerado, assim, um pouco meio virado no giraia, eu tenho que me cobrar com algumas coisas, com algumas ferramentas. Por exemplo, ferramentas diárias que eu tenho para cumprir as minhas metas e ser produtivo, né? Então, você citou alguns exemplos aí, e, por exemplo, reuniões, onde você coloca uma reunião de mais de 1 hora. Eu vi você olhando para o reloginho aí, falando, não, passou meu horário aí ou não? Então, começou a me chamar a atenção daquela coisa da produtividade, né? Entrar numa reunião e as pessoas ficarem ali 1h30, 2 horas numa reunião, e acontecendo outras coisas que você tem que fazer durante o dia. E produtividade, para mim, também tem muito a ver com essa coisa do reloginho do meu dia a dia, com o meu celular me cobrando o tempo todo, porque senão eu sou daqueles que passo do horário, se eu não tiver o reloginho, e falo assim, ô Giba, acabou o seu tempo, viu? Pode fazer outra coisa. Então, eu consigo produzir dessa maneira, como eu não tenho uma secretária pessoal, na verdade a Mara já é uma criatura que me cobra o dia todo, mas quando eu estou viajando, eu preciso do meu reloginho no celular para me cobrar tal coisa. Giba, você já terminou isso aqui? Agora está na hora de você começar outra coisa. Então, no meu dia a dia, como eu observei muitas coisas que você estava falando sobre produtividade, eu consigo produzir dessa maneira com alguém me cobrando as coisas no dia a dia durante a execução das minhas tarefas. Muito bom. Giba, um dos primeiros detalhes, assim, um dos pilares da produtividade é você ter um horário, um tempo, um time para começo e final de tudo que você for realizar. Isso serve para tudo, sabe, gente? Até o tempo de lazer. Porque às vezes a gente pensa, nossa, tão cansada, vou ficar aqui. Poxa, aí desperta o teu celular. E se a gente colocasse, assim, 15 minutos para descanso? Teve um evento que nós fomos agora há pouco tempo e foi uma imersão de 8 dias. Nós não tínhamos horários. Era o desafio da imersão, do evento. Nós jantávamos às 4 da manhã, almoçávamos às 5 da tarde, sem olhar para o relógio. O desafio era sentir você, sentir o teu organismo. Quando eu sinto fome, eu vou me alimentar. Somente a água era disponibilizada à vontade, você poderia utilizar de acordo com o seu tempo. Mas até o alimento a gente fez esse exercício para quebrar uma quebra de rotina, sabe? Quebrar aquilo que você faz durante todo o dia, que a gente tem cronometrado, tudo aquilo que a gente faz. E há pessoas que funcionam assim, tem outras que não funcionam. Eu funciono assim também, como você, eu preciso ter um horário para começar e terminar. Mas esse é um dos pilares da produtividade. É ter horário para terminar. Por exemplo, você começar uma reunião e ter um horário para terminar. Gente, acabou nosso tempo, continuamos na próxima. Ter essa autoridade conosco e com os outros, com a equipe, como você tem uma equipe grande, utilizar esse pilar, sabe, do horário para concluir. Porque aí você vai condicionando, inclusive o teu lazer, teu tempo de refeição, o teu tempo de trabalho, e esse é um dos pilares fortes da produtividade. Senão a gente fica perdido, imerso em tempo, naquela zona de conforto, esperando o tempo passar, a chuva passar, né, a ordem chegar. Então é muito, muito disso. E um amigo também me perguntou se você é chamada de bitolada por você ser assim. Não, não. O pessoal adora, né? Quando começa uma reunião, fala assim, ó, quem vai ser o nosso organizador? A Sueli, porque assim a gente sabe que tem hora para terminar. É mais ou menos nessa linha, né? Muito obrigado, viu? Gratidão a você. Sueli, Oi, consegue me ouvir? É a Alexandra. Alexandra, eu vejo aqui, enquanto... Tu acha viável a gente ter uma agenda onde eu trabalhe focada? Eu já ouvi falar de janelas de foco, né? Foco 100%. Por exemplo, eu trabalho 1 hora e reservo 10 minutos para aquela esticada, esticar as pernas, né? Respirar um ar puro, sair um pouco do local onde você está trabalhando.
e, por exemplo, tomar uma água em outro local rapidinho e depois voltar e mais 1 hora de foco. Essas janelas, tu acha que ajuda bastante a gente, assim, na produtividade, no final do dia, por exemplo, a gente fazer um balanço, um relatório de tudo isso? Alexandra, muitas e muitas empresas estão utilizando essa estratégia, essa janela, porque hoje nós trabalhamos mais nos computadores, nos celulares, e a gente tem uma resposta muito rápida de tudo que a gente está fazendo. Não é mais aquele profissional, ele mudou. O profissional 60 a mais foi um profissional condicionado a estudar, se formar, estagiar, trabalhar, aposentar. O profissional 60 a menos, ele não é mais assim. Esse profissional, ele está mais focado em cumprir uma tarefa do que cumprir um horário. Então, é bem interessante. E outra, nós ficamos mais tempo sentados diante do nosso computador, do nosso celular, do que antes. Eu transitava dentro da empresa e caminhava quilômetros, de uma sala até outra, de um ambiente a outro, de uma reunião para outra. É ou não é? Até quando éramos estudantes. Hoje, nem isso é mais assim. A minha filha na faculdade, quem troca de sala é o professor, e não o aluno. Desculpa, o contrário, não é mais o professor que troca de sala, é o aluno que vai trocar. Então, imagina se você não tem uma janela, um tempo para você dar uma respirada, esticar suas pernas. Eu acho bem interessante. E muitas empresas estão adotando essa estratégia com seus profissionais, porque também interage, cria aquela conexão entre profissionais para tirar a competitividade, que a ideia é tirar a competitividade e colocar a parceria, a junção de profissionais, é realizar juntos. Existem, assim, Johnson & Johnson. Nós fomos agora para Ohio, Harvard, né, por causa do IBC Coaching, e em setembro nós vamos estar lá de novo, e é um dos assuntos mais comentados, essa estratégia de hoje interagir com os profissionais e fazer juntos, sabe? Colocar em ação junto. O que você pode me ajudar nisso? E ressaltar, não sei se eu estou complementando demais a sua pergunta, mas assim, ressaltar aquilo que o profissional é melhor. Durante toda a minha vida, minha carreira profissional, eu sempre fui incentivada a trabalhar aquele item em que eu era mais... Bom, não sou boa em matemática, então você precisa estudar matemática. Eu sou boa em português, você já é boa em português, vai estudar matemática. As empresas descobriram que o bom de português precisa melhorar em português. Quem é bom em matemática vai melhorar em matemática, esse profissional vai se complementar. Olha que interessante, é o novo profissional surgindo, é uma nova vivência. Incentivar aquilo que você já é bom, você vai ficar melhor e vai fazer aquilo, né? Então, complementa com o outro. O que vai acontecer? Tira essa competitividade dentro da empresa que muitas vezes derrubava supervisores por causa disso. Que você via os profissionais se degladiando dentro da empresa. Por quê? Porque todos precisavam melhorar naquilo que eles eram, abre aspas, fracos, fecha aspas, e melhora aquilo que você tem de bom, vai melhorar aquilo que você tem de bom. Você é um comunicador? Vai melhorar a sua comunicação. É mais ou menos nessa linha. E muitas empresas estão adotando essa estratégia, esse modelo de gestão. Show, gratidão. É isso aí, pessoal. Então, a gente está chegando ao final, né? Mais uma vez aí, muito obrigada, Sueli, pela tua presença. E com certeza a gente vai te convidar para voltar aqui mais vezes, seguindo a programação aí do Ladies.